Duas meninas foram ao cinema assistir o filme de Elvis Presley e nunca mais voltaram para casa. Hoje eu vou falar sobre o misterioso assassinato das irmãs Grimes. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Como vocês sabem, eu tô começando agora o canal, então eu já vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no meu canal para me apoiar nesse meu novo projeto. A gente posta 3 vídeos por semana aqui com bastante conteúdo legal, então dá uma olhada nos vídeos antigos, tem muito conteúdo bacana aí para vocês assistirem. Eu espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. No dia 28 de dezembro de 1956, Bárbara, de 15 anos, e Patrícia, de 13 anos, estavam ansiosas para assistir ao filme Love Me Tender, do famoso cantor Elvis Presley. O cinema, chamado Bridgeton Park Theatre, ficava próximo da casa das meninas, a aproximadamente 3 quilômetros de distância. As irmãs eram apaixonadas pelo Elvis Presley, como muitas meninas naquela época, e já tinham assistido o filme mais de 10 vezes. Então, naquela noite, os pais das meninas autorizaram que elas fossem ver o filme sozinhas. Elas eram filhas de Joseph e Loretta Grimes e tinham 5 irmãos. Bárbara e Patrícia foram descritas como irmãs inseparáveis e como alunas muito atenciosas. Como eu falei, elas eram muito fãs do Elvis Presley e haviam entrado recentemente ao seu fã-clube oficial. Elas haviam saído de casa aproximadamente às 7h30 da noite e prometeram aos pais que estariam em casa antes da meia-noite. As meninas levaram para o cinema aproximadamente $2 e os pais delas orientaram que Bárbara guardasse pelo menos 50 centavos desse dinheiro caso elas optassem por assistir a segunda sessão do filme. Às vezes elas iam andando ao cinema e outras vezes iam de ônibus, mas nessa noite não se sabe ao certo como elas chegaram ao local. É falado que as irmãs ficaram para assistir a segunda sessão do cinema e por isso elas deveriam voltar para casa aproximadamente às 11h45 da noite, ainda dentro do horário combinado com seus pais. E quando foi chegando no horário delas voltarem, o irmão delas, chamado Joey, de 14 anos, aguardou a chegada das meninas num ponto de ônibus localizado próximo da casa da família. Então ele ficou lá durante um tempo esperando as meninas. 3 ônibus passaram sem que nenhuma das meninas descesse no ponto. Então Joey desistiu e voltou para casa. Já havia dado meia-noite nesse momento e elas ainda não haviam chegado. E foi então que a mãe das meninas, chamada Loretta, começou a ficar muito preocupada. A família então começou a entrar em contato com os amigos das meninas, com a esperança delas estarem na casa de algum deles. E no momento que a Loretta viu que o Joey voltou para casa sem as meninas, então ela foi ao departamento de polícia de Chicago, às 2h15 da manhã do dia 29 de dezembro, para relatar o desaparecimento de suas filhas. O desaparecimento das irmãs Grimes desencadeou um dos maiores casos de desaparecimento na história do condado de Cook. Antes de iniciar uma força-tarefa e apesar dos protestos dos pais das meninas, vários investigadores inicialmente trabalharam com a possibilidade das irmãs terem fugido de casa ou de estarem na casa de algum namorado. Então, 3 dias após o desaparecimento, no dia 31 de dezembro, as irmãs Grimes já eram notícia de primeira página na mídia. Mas o caso só foi seriamente considerado e tratado como desaparecimento pelos investigadores após aproximadamente uma semana sem que familiares e amigos recebessem qualquer notícia das meninas. Foram feitos muitos apelos na mídia implorando para que ambas as irmãs voltassem para casa e também para que testemunhas oculares entrassem em contato com a polícia. E, em consequência disso, vários supostos avistamentos das irmãs foram relatados à polícia até dia 9 de janeiro. E esses relatos frequentemente descreviam uma ou ambas as meninas como tendo sido vistas em vários locais diferentes. Então, eram muitas pistas falsas que acabavam atrapalhando na investigação. Mas esses supostos avistamentos apoiaram ainda mais as teorias de alguns investigadores do caso de que as meninas optaram por fugir de casa por conta própria, e algumas pessoas também diziam que as irmãs podiam ter viajado para Tennessee para ver um show do Elvis Presley, ou que elas haviam fugido de casa por vontade própria, até mesmo para imitar a vida de Elvis Presley. Mas a mãe das meninas, a Loretta, acreditava que suas filhas haviam sido sequestradas. Ela não via possibilidade das meninas terem fugido e nem motivo para isso. Ela aparecia constantemente na mídia implorando notícia das suas filhas. Centenas de policiais foram designados ao caso em tempo integral e uma força-tarefa dedicada exclusivamente a encontrar as irmãs foi formada.
A busca foi iniciada em 29 de dezembro de 1956. A polícia então começou a fazer buscas nas casas do bairro e também em vários canais e rios para ver se encontrava vestígio das meninas. Além disso, mais de 15 mil panfletos foram distribuídos na cidade e a igreja local ofereceu uma recompensa de $1.000 por informações das irmãs Grimes. Apesar dos esforços da polícia e dos apelos da mídia, as investigações não avançavam muito e, como se tornou um caso muito conhecido, acabaram tendo muitos falsos relatos de avistamento das meninas, como eu falei, e isso atrapalhava muito nas investigações porque acabava despistando os policiais. Então nenhuma evidência havia sido encontrada até agora e tudo que se sabia, através do relato de pessoas que estiveram no mesmo cinema que as meninas, é que elas chegaram ao cinema naquela noite, assistiram ao filme e em seguida entraram no carro de um rapaz com aparência física semelhante à de Elvis Presley. O veículo descrito por essas testemunhas oculares era do modelo Mercury. E por causa da grande repercussão do caso, o próprio Elvis Presley ficou sabendo do desaparecimento das irmãs Grimes e em 19 de janeiro de 1957 ele chegou a fazer um apelo em uma rádio, implorando, caso as meninas estivessem fugindo, que voltassem para casa. Já haviam passado 25 dias desde a última vez que as meninas haviam sido vistas, até que no dia 22 de janeiro a família recebeu a notícia de que os corpos de Patricia e Barbara Grimes haviam sido encontrados. Isso aconteceu quando um homem avistou algo que ele achou serem manequins jogados na beira da estrada quando ele estava dirigindo pela estrada Willow Springs, em Illinois. Então ele achou estranho aqueles manequins jogados na estrada, mas não parou o carro para ver o que era e acabou indo para casa. Chegando lá, ele contou para sua esposa o que havia visto e aí os dois decidiram voltar na estrada para verificar o que de fato era. E foi quando encontraram os corpos nus e congelados das duas meninas. Bárbara estava deitada com as pernas viradas para cima, em direção ao seu abdômen, e Patrícia estava deitada de costas, com a cabeça virada para a direita. É falado que os corpos estavam em posições bastante estranhas e meio que uma em cima da outra. E a suspeita era que as irmãs provavelmente haviam sido levadas para esse local em um carro e os corpos pareciam que haviam sido jogados na beira da estrada com o carro em movimento, porque, como eu falei, eles foram encontrados em posições um pouco esquisitas, como se tivessem sido jogados. Haviam 3 ferimentos no peito de Bárbara e pareciam ter sido feitas por uma ferramenta usada para quebrar gelo, é uma ferramenta bastante pontuda. E seu rosto e cabeça também estavam machucados semelhante a contusões. Foram encontrados ferimentos semelhantes no rosto e no corpo de Patrícia. Joseph Grimes, o pai das meninas, foi levado à cena do crime para fazer a identificação dos corpos. Após a identificação, mais de 160 policiais de vários departamentos de polícia e vários voluntários locais iniciaram uma busca na cena do crime. Essa busca não chegou a lugar nenhum, nenhuma evidência real do assassino foi descoberta e a busca em si foi muito criticada pelos policiais terem permitido que pessoas que não eram especializadas andassem pela cena do crime. E para quem não sabe, se a cena de um crime não é isolada imediatamente, qualquer pequena evidência como pegadas, DNA ou qualquer vestígio do criminoso é destruído. Isso não é novidade e várias evidências em vários casos criminais já foram destruídas pela falta de cuidado dos policiais. Então qualquer pegada que tivesse naquele local, qualquer DNA ou evidência do possível assassino das meninas foram destruídas porque várias pessoas pisotearam a cena do crime, não isolaram a área como deveria ser feito e, para piorar, nenhuma evidência do possível assassino foi identificada no local. As autópsias foram realizadas no dia seguinte à descoberta dos corpos e foram realizadas por 3 patologistas diferentes. E após ser feito um exame de 5 horas em cada corpo, os especialistas não conseguiram chegar a uma conclusão sobre a data ou a causa da morte. Através de um exame do conteúdo estomacal das irmãs, ficou determinado que ambas as meninas provavelmente morreram aproximadamente 5 horas depois de serem vistas pela última vez. Isso porque o conteúdo estomacal encontrado no corpo delas era a refeição que elas haviam jantado no dia do desaparecimento. Nenhum ferimento encontrado nos corpos foi considerado fatal e os relatórios de toxicologia revelaram que as meninas não estavam alcoolizadas, drogadas e nem haviam sido envenenadas. Foi alegado que alguns dos ferimentos, na verdade, haviam sido feitos por ratos após os corpos terem sido deixados no local. As roupas das meninas não foram encontradas e as autópsias também descobriram que Bárbara provavelmente havia tido relações sexuais na época de sua morte, mas nenhuma evidência de abuso sexual foi encontrada.
Nas certidões de óbitos de Bárbara e Patrícia foi identificada a causa da morte como sendo assassinato e ficou concluído também que o que levou à morte das meninas foi a exposição a baixa temperatura. Então, nenhuma lesão encontrada nos corpos foi identificada como a causa da morte. Apesar dessas conclusões, o investigador-chefe do condado de Cook, chamado Harry Gloss, discordou da hora oficial da morte. Ele também afirmou que uma fina camada de gelo encontrada nos corpos das irmãs indicava que elas provavelmente estavam vivas até pelo menos 7 de janeiro, já que somente depois dessa data houve nevasca suficiente para criar essa camada de gelo. E para se criar essa camada, o gelo teria que ter entrado em contato com o corpo quente das meninas. Então, segundo Harry, isso comprovava que pelo menos até dia 7, que foi quando iniciou a nevasca na cidade, as meninas ainda estavam vivas, ou seja, elas não haviam sido mortas no dia do desaparecimento, como foi alegado inicialmente. Além desses fatos, ele também afirmou que as duas meninas haviam sido submetidas a agressões sexuais durante todo o período em cativeiro. Harry suspeitava de Edward Bedwell, uma das pessoas que haviam sido interrogadas pelo assassinato das irmãs Grimes. Ele afirmou que as evidências encontradas nos corpos estavam de acordo com o depoimento dado por Edward em seu interrogatório em janeiro de 1957. Harry também afirmou que os investigadores se recusaram a divulgar todos os detalhes chocantes do caso para proteger a lembrança das meninas e poupar os familiares. Esses investigadores discordaram de Harry e diziam que não havia evidências de que nenhuma das meninas tinham sofrido violência extrema ou abuso sexual antes de sua morte. Depois de se recusar a se retratar, Harry foi demitido. Segundo ele, sua demissão foi motivada por questões políticas do departamento de polícia. Ele foi substituído pelo xerife Joseph Loman, que concordou com a teoria de Harry de que as meninas provavelmente haviam sido espancadas e torturadas. Então, para resumir aqui, havia muitas divergências entre os oficiais responsáveis pelo caso. Alguns diziam que as meninas não haviam sido violentadas antes de morrer e nem torturadas. Já o Harry discordava da teoria e diziam que elas haviam sido espancadas e também haviam sofrido abuso sexual. Mas no fim, o relatório oficial da autópsia não foi modificado. Agora eu vou falar um pouco sobre os suspeitos do assassinato. Edward Bedwell era um rapaz de 21 anos. Ele era alto e com uma certa semelhança com Elvis Presley. De acordo com os donos do restaurante onde Edward trabalhava, no início da manhã do dia 30 de dezembro, 2 dias após o desaparecimento das irmãs Grimes, ele e outros jovens estavam na companhia de duas meninas que se pareciam fisicamente com as irmãs Grimes. John e Minnie Duros deu essa informação à polícia em 24 de janeiro. Edward Bedwell foi preso logo em seguida e submetido a interrogatório por 3 dias. Inicialmente, Edward insistiu que os seus chefes haviam se enganado da identificação das meninas com quem ele estava em 30 de dezembro, mas ele foi formalmente acusado pelo assassinato das irmãs em 27 de janeiro de 1957 e assinou uma confissão de 14 páginas que dizia que ele e um conhecido dele de 28 anos, chamado William Cole, estavam de fato na companhia das irmãs Grimes naquela data. Na sua confissão, Edward afirmou que ele e seu amigo ficaram com as meninas até dia 7 de janeiro, bebendo em vários bares na West Madison Street, e que elas estavam com eles voluntariamente. E depois de vários dias na companhia das meninas, quando as irmãs se recusaram a ter relações sexuais com os dois, eles então espancaram as duas e jogaram seus corpos nus em uma vala cheia de neve. Ao ler essa confissão, a mãe das meninas, a Loretta Grimes, afirmou que era tudo mentira, porque suas filhas jamais iriam para aquela rua. Inclusive, ela falou que as meninas nem conheciam aquele lugar. Já William, amigo de Edward, falou que realmente eles estavam com duas meninas na manhã do dia 30 de dezembro, mas negou que essas meninas fossem as irmãs Grimes. Posteriormente, Edward afirmou ter sido coagido pela polícia a confessar o crime. Ele afirmou que havia confessado o crime depois de ser mantido preso durante 4 dias e que os policiais prometeram que o libertaria se ele confessasse o crime. E também os relatórios da autópsia não batiam com a confissão de Edward, já que não foi encontrado álcool no sangue ou no sistema digestivo das vítimas. E segundo o laudo, as meninas não haviam sido espancadas até a morte. Além disso, Edward também tinha um álibi. No dia do desaparecimento das meninas, ele trabalhou das 16 horas da tarde até a meia-noite e meia, que seria o horário mais provável do sequestro das irmãs. E também tinham registros de que ele estava trabalhando na data em que as meninas haviam sido assassinadas.
Então, em 6 de fevereiro, Edward foi libertado após pagarem sua fiança de $20 mil. No mesmo ano de sua absolvição, Edward foi acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 13 anos no ano de 1956, mas foi absolvido da acusação. Agora, falando de um outro suspeito, Max Flagg era um suspeito de 17 anos de idade. Inicialmente chegou a ser considerado um dos principais suspeitos, mas devido à sua idade, as leis de Illinois impediam que jovens da cidade se submetessem obrigatoriamente a testes de polígrafo. Mas mesmo assim, o capitão da polícia de Chicago convenceu o Max a fazer um teste de polígrafo não oficial, e ele acabou aceitando fazer. Durante esse teste, Max supostamente teria confessado os assassinatos, mas não haviam meios legais de usar esse teste como prova contra ele. Então a polícia foi forçada a libertá-lo sem nenhuma acusação. Além disso, não haviam provas físicas que comprovassem sua confissão, então não havia provas físicas de que ele havia sequestrado e matado as meninas. A única coisa que a polícia tinha contra Max era o teste de polígrafo que não poderia ser utilizado contra ele, e dessa forma ele teve que ser libertado. Walter Kranz, de 53 anos, era um médium e virou suspeito do caso após telefonar para a Central de Denúncias da Polícia de Chicago em 15 de janeiro, para informar que sabia que ambas as irmãs estavam mortas e que seus corpos poderiam ser encontrados em uma área afastada. Ele deu algumas descrições do local para a polícia e o local descrito por ele era próximo do local onde de fato os corpos das meninas foram encontrados uma semana depois do telefonema. Durante o telefonema ele se recusou a se identificar e ele simplesmente falou que tinha tido essa revelação em um sonho e logo em seguida desligou o telefone. Porém, a polícia conseguiu rastrear a chamada. E quando questionado, Walter informou à polícia que vários membros de sua família possuíam poderes psíquicos e que ele havia tido essa visão após uma noite de bebedeira. Inicialmente, ele foi considerado pela polícia como o suspeito número 1 dos assassinatos, mas não foram encontradas provas contra ele. Então, depois de ser submetido a vários interrogatórios, ele foi libertado. A investigação da polícia continuou, mas não chegou a lugar nenhum, e ninguém foi condenado pelos assassinatos das irmãs Grimes. Até que em 2013, um policial aposentado de Chicago chamado Raymond Johnson iniciou uma investigação particular sobre o caso. Johnson é considerado por muitos como o especialista desse caso. Ele se interessou pelo caso das irmãs Grimes em 2010, quando estava pesquisando um livro que descrevia sobre a história da cidade, e após pesquisar muito sobre o assassinato, ele declarou que o caso ainda era solucionável e que ele acreditava que o assassino era um jovem de 23 anos chamado Charles Leroy Melkis. Charles era um assassino confesso de crianças e havia sido considerado um dos suspeitos do sequestro e assassinato das irmãs em 1957. Em setembro de 1958, Charles havia sido condenado pelo assassinato de uma garota de 15 anos chamada Bonnie Scott. A menina era uma conhecida dele e seu corpo foi encontrado decapitado 2 meses após seu desaparecimento, em um lugar bem próximo de onde os corpos das irmãs Grimes foram descobertos. Após a descoberta do corpo dessa outra menina, os investigadores notaram semelhanças entre os assassinatos e a forma que os corpos foram descartados. No dia seguinte à descoberta do corpo de Bonnie, Loretta Grimes, a mãe das irmãs Grimes, recebeu um telefonema de um indivíduo que assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Bonnie. No telefonema ele falou a seguinte frase, abre aspas, "Eu cometi outro crime perfeito. Este é outro que os policiais não vão resolver", fecha aspas. Loretta acreditou até o dia de sua morte, aos 83 anos de idade, que o autor do telefonema era de fato Charles e que ele era o assassino de suas filhas. Isso porque ela chegou a ouvir a voz dele em uma entrevista sobre o caso Bonnie e reconheceu sua voz. Charles nunca foi acusado de seu suposto envolvimento na morte das irmãs Grimes e ele morreu em 2010. Apesar de todas as teorias, esse caso nunca teve um desfecho sobre de fato o que aconteceu com as irmãs Grimes e quem foi o assassino delas.
Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um caso um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer. Geralmente eu trago casos com soluções aqui pro canal. Esse aqui, infelizmente, não teve uma solução. Ninguém foi preso pelo assassinato das irmãs. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o meu canal para me apoiar nesse meu novo projeto. Eu conto com a ajuda de todos vocês e até o próximo vídeo.